Olá, sou o Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou apresentar para os meus alunos do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas um pouco sobre lingotamento dos aços. Lingotamento é a última operação realizada na aciaria. Após o lingotamento, o aço vai para laminação. O lingotamento é a solidificação do aço de forma controlada. Ele pode ser lingotado na forma de placas, blocos, tarugos ou perfis, como são mostrados aqui nas figuras à esquerda. A única diferença entre eles é o formato e, obviamente, dependendo do formato, você vai ter que ter condições operacionais específicas para cada um. A gente pode classificar o lingotamento dos aços em dois tipos: lingotamento convencional e lingotamento contínuo. O lingotamento convencional a gente pode ainda subdividir em direto e indireto. O contínuo também poderia ser subdividido em lingotamento contínuo convencional e lingotamento contínuo de tiras finas. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui, porque esses outros lingotamentos, eles são novas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, vão ficar no que já está estruturado, já está sendo usado em tudo quanto é canto, vão ficar no arroz e feijão, vão ficar no convencional. Falando em convencional, está aqui uma imagem mostrando os dois tipos de lingotamento convencional, que à esquerda a gente tem o lingotamento direto e à direita o lingotamento indireto. No lingotamento direto, a gente tem a panela de aciaria localizada imediatamente sobre as lingoteiras. Ela abastece as lingoteiras com um jato de aço líquido e simplesmente abastece. Terminou de abastecer, vai para outra lingoteira. As lingoteiras, nos dois casos, são feitas de aço forjado, e se não fosse a cinética de transferência de calor, o calor contido no aço líquido seria mais do que o suficiente para fundir as lingoteiras. Mas como é extraído calor na mesma velocidade com que ele é passado para as lingoteiras, então a gente consegue evitar essa catástrofe. As lingoteiras, elas são pintadas antes do lingotamento com uma mistura de alcatrão, que vai servir como antiaderente para evitar que o aço lingotado cole, tenha adesão com a lingoteira. Aqui no lingotamento direto, a gente tem muitos problemas. Vamos para os principais problemas. Quando o jato está descendo, ele arrasta ar junto com ele. Então a gente vai ter muito ar dissolvido aqui dentro do aço na forma de nitrogênio e oxigênio. Além disso, essa turbulência vai gerar projeção de gotas, que quando essas gotas se projetam, elas batem na parede da lingoteira, ela se solidifica. A alta temperatura e com muito oxigênio presente, ela oxida por cima. O aço vem, cobre essa gota, chamado de gota fria esse defeito, cobre essa gota que solidificou na parede e vai ter uma escama. Esse defeito é chamado de gota fria. Outro defeito que pode acontecer é a formação de trincas por segregação, que a gente tem uma temperatura muito heterogênea, um gradiente de temperatura muito grande, então a solidificação vai ser mais colunar, e aí vai segregar o soluto, e você pode ter a formação de trincas. Além disso, o ar que é arrastado, ele vai estar dissolvido no aço. Quando a temperatura for abaixando, o coeficiente de solubilidade também diminui. Então, os gases vão ser expulsos, formando bolhas no interior do lingote. E os vazios são por conta de contração durante o resfriamento e formação de vazios e rechupes. No lingotamento indireto, vários desses defeitos são minimizados. O arraste de ar ele é minimizado por causa desse canal de ataque, ele não dá tanto espaço. Apesar de ter só dois moldes nessa imagem,
que ela está mais de forma acadêmica, mais de forma ilustrativa, esse corte, né? Na verdade, se fosse ver por cima, é uma forma meio que de carrossel. Podem ter 6 até 8 lingotes sendo alimentados simultaneamente, o que faz com que a turbulência de subida de cada um dos lingotes seja muito menor do que esse. Não existe gota fria, além do que, como a gente está alimentando de baixo para cima, com uma velocidade de subida muito menor, apesar de a vazão de esvaziamento da panela ser a mesma, isso porque só reforçando, a gente não tem só duas lingoteiras aqui, tem várias colocadas na forma de um carrossel. Então a gente pode pôr aqui pó fluxante, uma escória sintética que vai isolar tanto termicamente quanto quimicamente o meu banho, evitando contaminação do oxigênio do ambiente e evitando a perda de calor. Além disso, da mesma forma que na fundição e solidificação, esse canal de ataque aqui, ele funciona como um maçalote, o que quer dizer que, sendo a última parte a solidificar, é aqui que vão ser concentradas as contrações e o rechupe vai ficar por aqui. O maior problema do lingotamento indireto é que toda essa parte do canal de ataque e os de distribuição são descartáveis. Só pode ser usado uma vez, aí vira sucata. Você abastece as lingoteiras posteriormente vão para... mudei a ordem aqui. Os defeitos: a contaminação atmosférica, como eu falei, bolhas, vazios, rechupes, gotas frias e as trincas por segregação. Depois da solidificação completa do aço na lingoteira, vai para o processo de desmoldagem, onde vai fazer o estripamento da lingoteira, vai tirar o lingote, e o lingote vai para o vistoria, vai procurar por esses defeitos. Se encontrar os defeitos, o procedimento mais comum vai ser a escarfagem, vai pegar um motosmeril gigante e vai começar a cortar, a lixar, a esmerilhar esses defeitos e retirar eles. E depois vai para a laminação a quente, onde vai passar o ferro por cima e a maioria desses defeitos vai sumir. O custo de instalação desse equipamento é muito mais baixo do que o do lingotamento contínuo. E isso justifica a sua utilização. Na verdade, além do custo do lingotamento contínuo, a gente ainda tem o custo do aprimoramento das outras etapas, porque o controle de processo no lingotamento contínuo tem que ser absurdamente melhor do que no lingotamento convencional. Mas isso a gente vê daqui a pouco, quando eu estiver falando do lingotamento contínuo. No lingotamento convencional também permite a obtenção de produtos com grandes seções, tipo peças de grande porte, ganchos, âncoras, bases para equipamentos e máquinas, e isso no lingotamento contínuo não é possível. Além disso, tem um outro caso, que eu nem escrevi aqui, que é os aços muito especiais. Aços especiais também têm tendência a fazer em lingotamento convencional quando a quantidade não é tão grande, porque só o tempo do equipamento de lingotamento contínuo entrar em regime estacionário seria superior ao volume de aço especial que você quer produzir. Então a gente ainda tem algum espaço para o lingotamento convencional. É muito? Não, não é muito. Olha só, o lingotamento contínuo é responsável pela maior parte de produção mundial do aço. 96,3% do aço produzido no mundo é feito por lingotamento contínuo. Então é bom, né? Deve ser muito bom, porque se 96,3% faz isso, e quem não faz só não faz porque não pode fazer, que é a produção de peças de grandes dimensões, então é porque é um processo muito bom. A solidificação começa no molde de cobre, que é refrigerado à água. Nesse molde não vai solidificar o metal todo, não, solidifica só uma casca no perímetro do seu lingote. E aí saiu do molde, essa casca solidificada vai servir como molde para todo o resto do aço que tem lá dentro, o aço líquido. E está aqui, após a formação da casca sólida, de espessura suficiente, resfria-se diretamente por dispersão de água. Como pode ser visto nesse desenho aqui, bonitinho. Aqui eu tenho uma panela de aciaria que alimenta o meu distribuidor,
Cada distribuidor alimenta os moldes que tiver que alimentar. Existem distribuidores para 1 molde, para 2 moldes, para 4 moldes, para 6 moldes. O número de moldes é variável, depende da geometria apenas. O molde é pequenininho, tá aqui. Nele se solidifica, ele é feito de cobre, refrigerado a água. Aí solidifica a casca, aí ela vai descer aqui. Essa casca não pode ser nem tão grossa que vá dar problema aqui na curvatura, nem tão fina que vá dar um problema, que é um dos problemas mais graves que tem no engotamento contínuo, que são dois que são muito graves. Um é o congelamento de veio. Se o aço chegar aqui na panela muito frio, pode solidificar aqui na saída do distribuidor, que é a válvula submersa, e se ela for solidificada, você congelou um veio. Esse veio não vai mais poder operar, vai ter que operar só pelo outro. Isso é terrível. O rompimento de pele, se o aço chegar muito quente no equipamento de engotamento contínuo, essa casca solidificada ela pode estar muito fina, aí quando faz essa curvatura no raio metalúrgico, a pele se rompe, porque ela está exposta à tração aqui na parte inferior, e quando ela se rompe, aço líquido escoa para dentro desse equipamento e é terrível, é muito complicado. Vamos lá, vamos então por partes. Aqui a gente tem os aspersores de água e aqui na frente a gente vai ter o corte das placas. Mas vamos voltar. Panela. A panela é a panela de acearia, que a gente está cansado de ver. O objetivo dela é alimentar o distribuidor. Ela fica fixada nesse equipamento que é chamado de torre giratória. Ela alimenta o distribuidor por uma válvula, que é um tubo de material refratário, chamado de válvula longa. A vazão é controlada por uma válvula que é chamada válvula gaveta, são placas sobrepostas com furos, e aí a placa central se move para cá e para cá, e aí quanto mais concêntrico o furo, maior é a vazão, quanto mais excêntrico, menor é a vazão, até que vede completamente. Bom, de qualquer forma, quando a panela está esvaziando, essa torre giratória dá uma volta, 180 graus, e aqui temos uma nova panela que está chegando aqui, que vai alimentar aqui o equipamento, vai ser colocada, aí quando ela se esvazia, gira 180 graus, a panela vazia é levada para reforma e para ser utilizada no processo lá atrás, e essa panela nova passa a alimentar o distribuidor. O distribuidor, aliás, que foi concebido inicialmente como única e exclusivamente como um pulmão para manter a continuidade do processo enquanto existia a troca de panelas. Com o passar do tempo, o pessoal chegou à conclusão que o distribuidor era um excelente reator que poderia também ser utilizado no refino de aço. Para tanto, eles começaram a usar modificadores de fluxo. Os modificadores de fluxo são barragens e diques, que são colocados para fazer com que o aço passe numa velocidade baixa na interface metal escória que tem aqui no distribuidor, que fica na superfície, tem aço líquido e escória. Aí o aço vai passar com baixa velocidade lá, e essa escória tem a capacidade de capturar qualquer inclusão não metálica. Além disso, você está homogeneizando a temperatura do aço e a composição química do aço, que na verdade espera-se que já esteja bastante homogeneizada. Isso seria interessante no momento de troca de panelas. De troca de qualidade de aço. Eu estava ligotando 1010, agora eu vou ligotar 1020. Então vai ter um pedaço de placa que vai ter composição química intermediária entre os dois, que não pode ser vendido para nenhum dos dois clientes. Então essa placa ou vai ser reclassificada ou vai ser refugada e ir para sucata para ser recondicionado. De qualquer forma, o distribuidor é um reator cujo objetivo fundamental é servir como um pulmão
para manter o abastecimento dos moldes durante a troca de panelas, mas além disso, funciona como um reator de refino com homogeneização térmica, química e captura de inclusões. Saindo para o molde, por uma válvula chamada válvula submersa, uma válvula submersa para cada molde. Nesse molde o aço é alimentado. O molde, como eu disse antes, é feito de cobre refrigerado a água. Ele extrai o calor, formando uma casca solidificada de dimensão apropriada, para que quando vem para o refrigeramento secundário e depois o terciário, ela sirva como molde, mantendo o aço líquido aqui dentro. Olha, quando está tendo a solidificação, tem a contração. Mas quando tem a contração, eu estou reabastecendo novo metal líquido. Então, basicamente, não existe rechupe nesse processo. Praticamente não existe vazio. É muito pequena a quantidade. É desprezível quando compara com os outros. Em termos de contaminação atmosférica, a gente tem escória aqui na panela, tem escória no distribuidor, tem pó fluxante, que é uma escória sintética nos moldes, sempre tubos refratários, então praticamente não existe contaminação atmosférica. A gente sempre está preocupado, o próprio distribuidor, nos últimos tempos, tem sido usado como reator de refino. Coloca os orifícios de saída da válvula submersa de tal forma que o pó fluxante seja usado para capturar inclusões. Então a limpidez do aço é muito grande também. Então esse processo, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor processo de lingotamento que existe. É isento de problemas? Claro que não. Tem nada que seja isento de problemas. Aqui estou mostrando esquematicamente as regiões de solidificação de um lingote produzido com lingotamento contínuo. A gente tem primeiro uma zona coquilhada, que é aquela região que estava em contato com o molde de cobre, que lá você tem um resfriamento muito rápido. Esse resfriamento muito rápido faz com que tenhamos grãos muito finos aqui. E aí saiu do molde e vai para o resfriamento secundário. Aí a gente tem essa região de grãos colunares. A gente tem um gradiente térmico muito direcional. Então a gente vai ter a solidificação na forma de uma trepadeira, crescendo assim de forma colunar. Até que chega num ponto em que a gente começa a ter o crescimento ecoaxial, que a gente tem uma diminuição bem significativa do gradiente térmico. E aí os grãos têm tamanhos, são aproximadamente bem mais ou menos próximo de esferas, né? Bem mais ou menos. Uma batata é mais próxima de esfera do que o grão, mas tá bom. De qualquer forma, eles têm mais ou menos a mesma dimensão, tanto de largura, quanto de comprimento, quanto de espessura, porque a gente chegou numa região em que tem gradiente térmico é bem menor. E aí a gente vai para as condições que favorecem uma região equiaxial. Essas três primeiras são praticamente a mesma coisa. Porque olha só, superaquecimento do aço. Quanto menor for o superaquecimento, mais favorecida vai ser a zona equiaxial. Então essa região central aqui vai ser maior. Por que isso? Porque com um superaquecimento menor, eu vou ter um gradiente térmico menor. Extração de calor metal molde. Exatamente a mesma coisa. Quanto menor a extração de calor, menor vai ser o gradiente térmico, então menor vai ser a zona colunar e maior vai ser a zona equiaxial. Taxa de resfriamento menor favorece a zona equiaxial pelo exato mesmo motivo. Taxa de resfriamento menor vai querer dizer um gradiente térmico menor. Teor de soluto, aqui muda. Quanto mais soluto, mais favorecida é a zona equiaxial. Por quê? O soluto está lá no banho, bonitinho, feliz e contente, só que cada soluto daquele é uma semente de nucleação. Ele pode favorecer a nucleação de um grão. Então, quanto mais soluto tiver, mais sementes a gente tem para a formação de grão. Quanto mais grãos se formarem, maior a
chance deles se tornarem equiaxial, porque vai trombar um com o outro e formar os contornos de grão, que são discordâncias e tudo mais. Então, quanto maior for o teor dissoluto, mais favorecida é a zona equiaxial. Aquecimento do molde. Um menor aquecimento do molde vai favorecer a zona equiaxial. O motivo disso, eu não sei. Esse aqui eu não consegui interpretar muito bem o que está querendo dizer, não. Como tem a ver com temperatura, muito provavelmente tem a ver com esses três primeiros aqui. Também vai ter a ver com gradiente térmico. Mas que se o molde estiver frio, vai ter um gradiente térmico enorme, vai ser uma zona conciliada maior. Será que é por causa de uma zona conciliada? Não tenho certeza. Isso aí eu deixo para vocês se divertirem e pesquisarem. Seção do molde. Quanto maior a seção do molde, mais favorecida é a zona equiaxial, porque a gente vai ter maior homogeneização, tanto térmica quanto química no interior, porque a gente tem toda aquela região de metal líquido. E agora vamos finalmente às partes mais divertidas, defeitos, problemas. Romboidade, isso aqui de um bloco, ou um tarugo, dependendo do tamanho. Mas a gente vê que isso aqui, ele não está quadrado. Ele está com esse ângulo aqui mais agudo e esse aqui mais obtuso. Você vê que as diagonais têm tamanhos diferentes. Isso tem a ver certamente com deficiência da refrigeração do molde. Teve mais refrigeração de um lado do que do outro e levou a essa distorção geométrica, fazendo a seção da peça se aproximar mais do formato de um losango. Como que a gente evita esse defeito? Simples. Refrigeração uniforme, bem controlada. Controle é a alma do processo do encantamento contínuo. Achatamento. Era para nossa peça ser quadrada assim, aí ela fica com uma altura H menor aqui, né? E aparece esses abóbadas aqui, parecendo que engordou, parecendo que está passando por quarentena. Isso aqui é um problema de ajuste. Voltar para o nosso sistema aqui. Aqui, no resfriamento secundário, a gente tem roletes. São rolos que estão aqui para direcionar. A dimensão deles tem que ser ajustada para a dimensão do tarugo que a gente está, tarugo, ou placa, ou bloco, ou geometria que a gente está produzindo. Se estiver apertando, eu estou laminando metal líquido ou pastoso. Lá dentro ainda está líquido. Então, quando eu faço isso, eu aumento a pressão ferrostática aqui e eu faço ele inchar aqui do lado que eu estou laminando um negócio antes da hora. Então, isso aqui é um problema de ajuste da máquina, que obviamente não deve acontecer. Quando os meus alunos estiverem trabalhando na serraria, isso não vai acontecer de forma nenhuma, porque eles vão saber que tem que estar bem ajustado as condições operacionais dos equipamentos. Empenamento. Isso é muito comum também. Isso vai acontecer durante o resfriamento secundário e terciário, já fora do molde, lá para frente. Aqui, romboidade é resfriamento no molde. Esse aqui é lá os jatos d'água. Aí a jato d'água aqui entupiu, deu problema, e aí vai dar um empenamento. Muitas vezes, esses defeitos não são tão críticos, nem a zona colunar, nem a romboidade, muitas vezes eles não são tão graves assim. Deve ser impedido, sem dúvida, vamos trabalhar da melhor forma possível, mas muitos deles são eliminados na próxima etapa, que é a laminação a quente. Na laminação a quente, a gente vai ter recristalização dinâmica do aço. Então, os grãos vão ser todos destruídos e reconstruídos. Então, aqueles grãos colunares feiosos não vão mais importar muito. Isso seria até mais preocupante no lingotamento convencional,
onde eu muitas vezes já estou produzindo peça para operação final, igual é o caso de âncora ou peça de estrutura de equipamento. Mas também não vai acontecer muito esse problema, porque são grandes dimensões e isso favorece a zona equiaxial. E com isso eu termino meu videozinho sobre lingotamento. Agradeço a presença de vocês. Estarei lá na PUC, lá no SGA, lá no Canvas, sempre pronto para atender os meus alunos. E quem não for meu aluno, não perca tempo. Vem para a PUC você também. Metalurgia é um curso espetacular. Pergunta para quem é metalurgista. Um abraço a todos e até mais.